Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um encontro pastoral e é muito bom ter você conosco. E hoje nós vamos ter um debate muito especial, alusivo à Semana Santa, e essa data que mexe muito com o nosso coração, que nos traz significados profundos. E estou aqui com dois debatedores. O pastor Fábio, por gentileza, pastor, cumprimenta aos irmãos. Boa tarde, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Também está conosco o pastor José Edson, que vai estar enriquecendo esse debate. Pastor José Edson, por gentileza, cumprimenta os irmãos. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Muito bom mais uma vez estar com vocês aqui para este momento muito mais que especial. Meus amados, o tema de hoje é a morte de Cristo. Para falarmos da morte de Cristo, é importante que a gente vá para o início, a origem de tudo. E quando nós pensamos na criação do homem, nós vamos imaginar aqui, pensar e lembrar aquela cena mais triste que houve na história da humanidade, que foi a queda, quando o homem pecou contra a santidade de Deus. Mas assim que o homem pecou, Deus já fez uma promessa de redenção. Pastor Fábio, como a gente entende aquele momento da queda e em seguida o Senhor já faz a promessa da redenção? Pastor, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós observamos que existe uma narrativa belíssima, uma história belíssima chamada História da Redenção. E ela é marcada por 4 pilares: a criação, a queda, a redenção e a consumação. Vou repetir: a queda, a criação, queda, redenção e consumação. E aí Deus, ele criou o homem de uma forma reta, justa, não inclinado para o mal, perfeita, mas o homem, ele pecou contra Deus, desobedeceu, ele caiu, ele cortou relações com o nosso Deus por causa do pecado. Isaías vai dizer que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas como o senhor bem lembrou, lá em Gênesis 3,15, já ali o proto-evangelho, o evangelho inicial, nós observamos a graça do nosso Deus, como Deus é gracioso desde o início, em dar esperança ao homem, em consolar o homem, em dizer: olha, você não pode se salvar, mas eu vou providenciar a salvação, a redenção, e essa nós temos em Cristo Jesus. Pastor José Edson, quando o homem pecou e Deus foi visitar o homem, perguntou o que ele tinha feito, e ele disse que estava nu, e Deus perguntou: mas quem disse a você que você está nu? E ali mostrando já a consequência do pecado. E Deus então providencia uma roupa para o homem, matando o animal, derramando sangue e vestindo o homem com esta roupagem. A pergunta é: esse ato aí tem algum simbolismo e tem alguma ligação com a morte de Jesus Cristo? Sim, pastor, claramente, né? Você vai lembrar, quando vê o texto a respeito da queda, que após abrirem os olhos e perceberem que estavam nus, os homens tentam providenciar para si, Adão e Eva, vestimentas de folhas de parreiras, né? E ao encararem a Deus diante daquela situação, e depois de todo o processo de reconhecimento de pecado e condenação, Deus providencia essas vestimentas a partir de peles de animais, para dar o entendimento claro de que a providência para cobrir o pecado, ali representado pela nudez, não seria dada pelo homem. O homem não teria condições, como ainda hoje não tem, condições de cobrir o seu próprio pecado, de remir o seu pecado e de esconder a sua falha diante de Deus.
Logo, desde então, aliada à promessa daquele que pisaria a cabeça da serpente, também nesse mesmo momento, é que você tem Deus providenciando a cobrir o pecado do homem, sanar a condição de pecador do homem pela morte do Cordeiro de Deus, pelo derramamento de sangue, para que assim houvesse perfeita, plena e completa remissão de pecado. Amém, glória a Deus. Pastor Fábio, então ali nós já temos duas sinalizações, duas promessas de redenção. A promessa do Redentor no proto-evangelho, como o senhor colocou, e a simbologia ali da morte do animal, do derramamento do sangue para cobrir a nudez do homem. E nós vamos perceber que o Velho Testamento, ele está sempre cheio de figuras e de símbolos que apontam para o sacrifício do Senhor Jesus, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós podemos entender, pastor, que logo ali, imediatamente à queda, nós já temos a manifestação da graça de Deus? Sim, pastor, porque ali a gente já observa a graça na promessa do Evangelho, em Gênesis 3,15, e os meios que o nosso Deus institui com a lei cerimonial, a lei das festas, os sacrifícios, os holocaustos, o tabernáculo, o templo, tudo ali apontava para Cristo Jesus. Então, o Messias tão aguardado, ele era vivenciado naqueles tipos, né? Por isso a nossa teologia ela é tipológica, ela aponta para o antítipo perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, o Cordeiro, lá de Êxodo 12, o Cordeiro Pascal, a instituição da festa pascal, já apontava para o Senhor Jesus Cristo, que, como João Batista vai falar no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí a resposta, pastor, é sim. O nosso Deus já providenciou a graça dele e os meios para a salvação. Amém. Pastor José, nós podemos nos lembrar da libertação do povo de Israel do Egito. E Deus, na sua última ação, mandou que fosse colocado sangue de animal na frente das portas do povo judeu, e ali o anjo da morte iria passar, e quem tivesse feito isso, colocado o sangue, seria livre, seria salvo. Ali também nós podemos entender que aponta para o sacrifício de Jesus Cristo? Sim, perfeitamente. A figura do sangue ela vai caminhar sempre com esse processo revelacional de salvação na morte de Cristo Jesus. Isso se dá, voltando lá para Gênesis, já a partir daquele primeiro acontecimento, como também logo depois com Caim e Abel, quando o sacrifício de Abel é aceito, porque é dentro dos padrões que Deus institui de derramamento de sangue, e o de Caim não é aceito, porque não é feito nestes parâmetros. Então, quando se caminha até a Páscoa, as figuras vão sempre sendo ligadas ao derramamento de sangue. Você tem na última praga, digamos assim, a morte dos primogênitos, que liga rapidamente o nosso entendimento à necessidade da morte de um unigênito, não do primogênito, porque os primogênitos que ali morreram foram os condenados devido a não cumprirem a exigência do Senhor. E a exigência do Senhor não é só uma exigência sanguínea, que é um sinal visual para identificar um povo simplesmente. É, na verdade, novamente apontando para aquele que viria e que derramaria o seu sangue. A morte de Cristo não é um acidente. A morte de Cristo não é um imprevisto na história revelacional. A morte de Cristo é o cumprimento pleno e perfeito de um sangue que seria derramado, cumprindo todo aquele sangue derramado e todas aquelas prefigurações a respeito de Cristo. Ali, no anjo da morte, o anjo da morte passa e identifica alguém que vive aqui a promessa de salvação, de redenção de pecados pelo derramamento de sangue do Messias. Amém. São afirmações bastante profundas, porque no Velho Testamento está cheio dessas
promessas de Deus acerca do Messias. E sempre fazendo alusão, pastor Fábio, à questão da morte de Cristo. Os judeus esperavam a vinda do Messias, mas eles tiveram um entendimento equivocado, né? Seria um Messias militar, um Messias mais voltado a uma libertação com força bélica, e não compreenderam de que essa libertação seria espiritual e que a força dessa libertação estaria no próprio sacrifício do Cordeiro de Jesus Cristo, o Messias. Como é que nós podemos entender, pastor, essa confusão que os judeus fizeram em relação à promessa do Messias? Pastor, eu acredito que a confusão está aí na relação entre o temporal e o espiritual, porque eles acreditavam em um Messias que viesse trazer algum tipo de redenção temporal, como o Senhor falou, um rei que pegasse em armas, liderasse um exército e tomasse um poder mundano, temporal, político à força. Mas a palavra de Deus é clara, diz que o reino do Senhor não é desse mundo. É um reino espiritual. É tanto que o sacrifício pascal da festa, lá em Êxodo 12, já apontava para uma libertação espiritual, que ela só pode ser consumada na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Então, o cordeiro da festa da Páscoa era uma rememoração para uma libertação física, de um cativeiro físico, o cativeiro do Egito. Mas Cristo é o único Cordeiro de Deus que liberta de um cativeiro espiritual para fazer com que os libertos adentrem um reino que não pertence a esse mundo. Um reino espiritual, um reino eterno, um reino que nunca terá fim, como diz a palavra. Amém. Pastor José Edson, a Bíblia fala acerca das consequências do pecado. E o irmão poderia falar um pouquinho mais sobre a questão dessas consequências e por que da promessa do Messias, por que da vinda de Jesus como o Cordeiro de Deus que vai para o sacrifício, derramar o seu sangue para redimir o homem? Concordando com o que o pastor Fábio falou, já a respeito da expectativa do povo a respeito de um reino terreno, né, que é confirmada também na palavra dos discípulos, quando Jesus ressuscita e está diante deles, e eles perguntam, será agora que vai ser restaurado o reino político, assim dizendo, isso é uma inserção minha, um reino político a Israel, e Jesus vai reafirmar, não, a questão é espiritual. Você vai observar que dentro desse processo, consequências de pecado são reais, são hoje e são eternas. O pecado, ele traz consequências para as nossas vidas hoje ainda. Nós ainda sofremos diariamente as consequências dos nossos erros, das nossas falhas, que geram problemas de vida social, de vida pessoal e principalmente de vida espiritual. Afastamento de Deus. A Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus. Contudo, há uma consequência ainda maior e muito pior, que é a consequência eterna. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E esta morte, uma morte eterna, separação eterna de Deus, lago de fogo, enxofre, condenação para aqueles que não entenderam a morte, a vida de Cristo, o serviço de Cristo a nosso favor, para a nossa redenção, e a sua ressurreição, e Ele está junto ao Pai para interceder a nosso favor. Então sim, o pecado gera consequências e nós precisamos estar muito atentos a isso. Aqueles que já foram salvos e que reconhecem o que desagrada a Deus, continuem a lutar contra o pecado. Não se acomodem, continuem a lutar contra a nossa natureza pecaminosa. E aqueles que ainda não entenderam, por mais que ano após ano nós tenhamos a comemoração da Páscoa, aqueles que ainda não entenderam a morte de Cristo para a nossa salvação, atentem para que o sangue de Cristo que foi derramado foi para nos salvar e nos livrar da consequência do nosso pecado, que é nossa responsabilidade diante de Deus. Muito bem, que bênção. Pastor Fábio, nós sabemos que Jesus Cristo morreu derramando o seu sangue para nos salvar.
Como é que se explica essa salvação? Como é que se explica essa aplicação do sacrifício e da morte de Jesus na salvação do homem? Pastor, o Deus Pai, ele ama, planeja, decreta, né? O Filho assume essa missão de se encarnar e se fazer o Deus homem e se ofertar, né? Na ceia, ele fala bem isso, né? O corpo dele é entregue, o sangue dele é derramado em nosso favor e o Espírito Santo aplica a salvação às nossas vidas. As consequências para a vida do crente, por exemplo, é de uma substituição penal. Ou seja, nós estávamos condenados nos nossos delitos e pecados. E essa condenação, quem assume sobre si é o Senhor Jesus Cristo por causa da sua morte vicária, substitutiva em nosso lugar. Outra coisa é a redenção. É uma consequência para a vida do crente, ou seja, não somente o crente, ele não é mais condenado, mas agora ele vai ser declarado perdoado, purificado e justificado em Cristo Jesus. Outra consequência é a vitória sobre o mundo e sobre o pecado. A palavra de Deus é clara, diz que ele nos transportou, o nosso Deus em Cristo, do império das trevas. Então não estamos mais sob o domínio do pecado, não estamos mais nas garras do inimigo, fazemos parte de um reino, o reino do Filho do amor de Deus em Cristo Jesus. Outra consequência é o dom da fé para crermos e uma esperança que é chamada a esperança da glória, uma esperança eterna. Ou seja, nós temos já, como filhos de Deus, a garantia de uma vida eterna por causa do sacrifício de Cristo aplicado às nossas vidas. Amém. A palavra do Senhor nos diz que nós somos salvos não mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas pelo precioso sangue, o sangue do Cordeiro. Pergunta ao pastor José e também ao pastor Fábio, por que o derramamento de sangue, do sangue de Jesus, foi necessário para salvar, para perdoar, para libertar o homem? Primeiramente porque a Bíblia diz que sem derramamento não há remissão. O derramamento de sangue de animais, como já foi bem colocado, era um tipo, era um apontamento para o futuro. O derramamento de sangue de homens, outros homens, também não iria servir porque é derramamento de sangue de homens pecadores e que não cumprem plenamente as exigências que Deus tem para a salvação da humanidade. Logo, você não lhe servirá fazer um auto-sacrifício. A sua salvação não virá dessa maneira. Então, era preciso que o sangue de um justo, de um homem não envolvido com o pecado, fosse derramado para que toda a humanidade tivesse a salvação. O sangue desse justo é justamente o sangue de Cristo Jesus. Esta é a necessidade. Não há obras, o apóstolo Paulo vai dizer muito bem isso em Romanos, não há obras que nós façamos que nos deem a salvação. A obra de Cristo, completa, plena e perfeita, morrendo na cruz do Calvário, é que é o cumprimento das exigências divinas para a nossa salvação. Pastor Fábio, com a palavra. Eu concordo com o pastor José. E eu acredito que a resposta mais simples, por que sangue? Porque um sangue perfeito, um sangue de um cordeiro sem mancha, sem mácula, porque Deus assim instituiu. Deus quis dessa forma. Deus, no seu decreto eterno, ele quis que as coisas fossem dessa forma para que a justiça dele, que é uma justiça perfeita, santa, viesse ser satisfeita. Então, o preço pelos nossos pecados era um sangue, mas o sangue de um justo, não é? E talvez a melhor resposta seja, e por que o sangue? Porque Deus assim quis. Amém. Glória a Deus. Meus amados, a palavra do Senhor nos diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé
e isso não vem de nós, é um dom de Deus. Deus é quem nos dá a fé de que o sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar os nossos pecados. E através do sangue de Jesus nós podemos dizer de que o sangue de Jesus foi a moeda que foi paga, foi oferecida para satisfazer a justiça divina, pastor José Edson? Sim, perfeitamente. A moeda a ser paga foi o sangue de Cristo. É interessante observarmos o movimento religioso do ser humano ao longo da história. O religioso, ou a religião, é originalmente vinda do termo religare. E este religare cabe a todo e qualquer acontecimento que o homem faça para voltar-se a Deus. Estes acontecimentos, quando partem da mente humana, eles não são perfeitos. E aí você vai ter, ao longo da história, um monte de acontecimentos assim. A Torre de Babel, as formas humanas inadequadas de se chegar a Deus. Quando o que Deus mesmo exige, e é seu direito fazê-lo, porque Ele é o Criador e Senhor sobre todas as coisas, é voltar-se para Deus através de Cristo Jesus e do seu sacrifício. Somos justificados por Deus através de Cristo, porque Ele cumpriu plena e perfeitamente tudo o que era necessário para que estivéssemos então de novo com um relacionamento refeito com Deus, mesmo que pecadores, o Senhor Jesus pagando pelos nossos pecados e nos justificando diante de Deus. Uma cena interessante na crucificação de Jesus é quando ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Pastor Fábio, qual o significado desse grito de Jesus diante desse sentimento de que estava sendo abandonado pelo próprio Deus? Pensemos que a morte e o pecado só poderiam ser vencidos na sua morte, não é? Ou seja, o plano eterno era um plano de morte para o Senhor Jesus Cristo, um plano onde Ele iria beber de um cálice muito amargo, por causa dos nossos pecados, das nossas injustiças. Então, nós pensemos em todo o sofrimento e humilhação que Cristo passou, e aquele momento é o momento da consumação, diante de vários estágios de humilhação, a cruz ali é o ápice, Ele vai morrer uma morte que é indigna, uma morte que é resultado de maldição, ou seja, quem iria para aquele local não voltaria vivo, e é o justo, o perfeito, o santo morrendo por pecadores e levando uma carga que vai além da compreensão de todo ser humano. Ele levou todos os nossos pecados, passados, presente e futuro. Ou seja, diante daquele escrito de dívida, ele assumiu a responsabilidade do escrito de dívida. E com a sua carne e o seu sangue naquele momento, ele pagou a nossa vida, Ele reaveu da morte e do pecado a nossa vida naquela circunstância. Então nós podemos dizer que quando Jesus diz: meu Pai, por que me desamparastes? Todo o nosso pecado Jesus estava tomando sobre si. É isso, pastor Fábio? Eu entendo dessa forma, pastor, porque a palavra de Deus diz que a morte do Senhor, ela é substitutiva, ela é vicária. Ele morreu a nossa morte, e na morte dele há a morte da morte, e na morte dele há a morte do pecado, e a morte dele há o fim da condenação para todo aquele que nele crê. Então, com a morte de Cristo, há a morte do pecado. Amém. Glória a Deus. Meus amados, até agora estivemos falando sobre a morte de Jesus, e ele, no brado final, ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, consumando assim a obra da redenção. Nós fizemos questão de começar desde Gênesis para mostrar de que a morte de Jesus não é uma morte casuística, não foi por acaso, mas ela foi
planejada, ela foi pensada, Deus interviu de uma maneira soberana, com símbolos, com ilustrações, com apontamentos, e o cumprimento está ali na pessoa do Senhor Jesus. Jesus, de fato, morreu pagando a nossa dívida para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Isso aí é uma alusão à sexta-feira, não é? Mas, como uma pregação que eu ouvi uma certa vez que dizia: hoje é sexta-feira, mas o domingo vem aí. E aí, daqui a 3 dias, nós vamos estar comemorando o domingo da ressurreição. Jesus morreu, cumpriu a sua missão, foi sepultado, mas a Bíblia diz que ao 3º dia ele ressuscitou. Pastor Josédson, como é que podemos descrever a ressurreição de Jesus Cristo? Pastor, a ressurreição como a morte estavam planejados, decretados pelo próprio Deus. Deus nunca se viu derrotado pelo homem quando, nas mãos do homem, sob a responsabilidade do homem, o seu filho morreu. A mensagem de Pedro, nos primeiros capítulos de Atos, ele vai dizer aos judeus que estavam ali reunidos no Pentecostes, ele vai dizer: olha, este Jesus, a quem vós matastes, ele foi desde a eternidade separado por Deus para este fim. Então Deus nunca perdeu o controle a respeito da morte de Jesus. De forma semelhante, Jesus também não ressuscitou de forma casual. Todo o texto bíblico vai tratar a respeito desta ressurreição, especificamente ao 3º dia. O próprio Cristo em vida vai entrar no templo e, com zelo por aquele lugar, toma aquela atitude de derrubar bancas e comerciantes e tudo mais. E depois ele vai dizer: eu restaurarei este templo em 3 dias. Alguns confusos, achando que seria um templo físico, uma construção suntuosa, mas ele estava tratando do seu próprio corpo. Cristo não estava em uma situação interrogatória, como nós, seres humanos, vivemos sem saber o dia de amanhã. Tudo estava escrito, tudo estava determinado, a ação divina era segura e nada mais do que aquilo que Deus planejou eternamente para nossas vidas, para nossa redenção, para nossa salvação, aconteceu no domingo. Jesus ressuscitou, Cristo ressuscitou, e sobre a morte ele venceu, sobre a morte ele triunfou, e ainda melhor, junto com ele nos torna vencedores também sobre esta morte. Não é à toa que a Bíblia chama Jesus Cristo de a primícia dos que dormem, aquele que renasce primeiro, para que pela sua ressurreição nós também tenhamos vida eterna, vida abundante em Jesus. Glória a Deus. Pastor Fábio, como nós podemos entender a ressurreição de Cristo aplicada à nossa salvação? Pastor, é nesse momento aonde os teólogos falam, baseado na palavra de Deus, que nós somos justificados, ou seja, na morte, ao perdão dos pecados, mas na ressurreição de Cristo, a justificação. Em Cristo nós somos justificados, declarados justos. Então não há mais condenação naquele que está em Cristo Jesus. Então aí nós temos também uma promessa maravilhosa, porque Ele ressuscitou, nós somos justificados e com Ele ressuscitaremos também e seremos semelhante a Ele, porque veremos como Ele é. Que coisa maravilhosa, meus amados. Essa é a nossa fé. A palavra do Senhor nos diz que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé e somos os mais infelizes do mundo. Mas Jesus ressuscitou. E uma das provas que Jesus ressuscitou, além do testemunho de tantas pessoas e da presença de Jesus durante 40 dias, é que essas pessoas estiveram dispostas a morrer, entregar a sua vida como testemunhas. Como é que alguém iria sacrificar a sua própria vida por uma mentira? Na realidade, essas pessoas tiveram essa experiência com o Senhor e entregaram a sua própria vida, e eles foram martirizados para anunciar que Jesus Cristo ressuscitou. O nosso
nosso Jesus Cristo vive. Mas não ressuscitou e ficou vagando por aí, né? Ele ressuscitou e foi para onde, pastor José Edson? E logo em seguida o pastor Fábio. E vai acontecer o que agora? Ele ressuscitou e ele foi assunto aos céus. A Bíblia diz que após um tempo entre os homens, voltando a Jerusalém, junto com seus discípulos, ele vai passar mais alguns dias com esses discípulos. Os relatos são claros a respeito desses acontecimentos. E após alguns dias ele diante de testemunhas oculares, assunto ao céu, ele ressuscita e vai estar à direita de Deus Pai, ainda assim prometendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O texto de Efésios vai falar também sobre esta colocação. Mas o interessante é notarmos que um historiador do período, do primeiro século, possivelmente o melhor historiador dos fatos daquele período, o Flávio Joséfo, não cristão, é bom deixar isso bem claro, atesta em seus escritos fatos do momento e especificamente também os fatos a respeito da ressurreição de Jesus. Então, ideias contrárias a estas caem por terra até diante dos fatos históricos e dos relatos históricos dos historiadores daquele período. E basta nos dizer onde está o corpo de Jesus, onde ele foi sepultado, onde podemos visitar o seu túmulo para dizer: aqui está Jesus. Não, ele ressuscitou e agora está à direita de Deus Pai, intercedendo. Vejam que bênção, intercedendo por mim e por você. Isso é maravilhoso. Pastor Fábio, existe alguma promessa aí que devemos aguardar acerca de Jesus? Sim, pastor. E ele está à destra do Pai, exercendo o seu triplo ofício de rei, de sacerdote, de profeta, e ele, como o leão de Judá e como a raiz de Davi, ele voltará para resgatar a sua noiva, a sua igreja. Amém. Não mais como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas como justo juiz em relação a quem toda língua confessará, todo joelho se dobrará, toda a criação vai dizer que ele é o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus está voltando, meus queridos irmãos. Agora a última pergunta, porque o nosso tempo já se esgotou, para os dois debatedores. Meus queridos irmãos, diante da morte, do sepultamento de Jesus, da ressurreição, da ascensão e da promessa de que ele voltará a segunda vez, qual deve ser a resposta humana? Como nós devemos nos posicionar diante de tamanha glória que o Senhor tem reservado e prometido para todos nós? Pastor José Edson, e finalizando com o pastor Fábio. Bem, o nosso posicionamento deve ser de descansar no Senhor. Os planos de Deus são perfeitos, se cumprirão. As promessas que já se cumpriram são atestadas assim. E aquilo que Deus prometeu através de Cristo Jesus cumpriu em sua vida e ainda cumprirá na sua volta. Os céus se abrirão e todos verão em glória Jesus Cristo voltando para resgatar a sua igreja e para, como justo juiz, condenar todos aqueles que não se renderam ao Senhor. Baseado nisto é que nós descansamos. Deus há de cumprir as suas promessas, ele é fiel e Jesus Cristo voltará. Louvado seja o seu nome. Amém. Eu acredito, pastor, que o que ele quer é aquilo que faz parte do discipulado cristão. Ele quer que continuemos crendo e pregando o evangelho para que outros também venham crer. Ele quer a nossa obediência, lembrando, sem fé é impossível agradar a Deus. E a obediência é uma demonstração de que o amamos. Ou seja, quem são aqueles que amam ao Senhor? São aqueles que obedecem aos seus mandamentos. O que ele quer é relacionamento com ele, e a vida de oração aí é um símbolo, é um exemplo desse relacionamento. E o que ele quer é que nós estejamos dispostos a nos encontrarmos com ele constantemente, com a pregação, com a oração, nos cultos, participando dos sacramentos, da ceia, aqueles que não foram batizados, sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que ele quer é que o servo, o discípulo, o homem e a mulher de Deus tenha isso: fé,
obediência, relacionamento e encontro com Ele. Amém. Meus amados, na Semana Santa nós temos 2 dias bem especiais. É a sexta-feira que simboliza a morte, que representa a dor, o sofrimento, as adversidades da vida. Mas também nós nos lembramos do domingo, o domingo da ressurreição, o domingo da vitória, o domingo do triunfo, o domingo onde a vida supera e vence a morte e todas as obras de Satanás são destruídas. Meus amados, muitas vezes nós estamos passando a sexta-feira da vida, da dor, do sofrimento, do momento adverso, mas nós não podemos esquecer que em Deus o domingo vem aí. O domingo vai chegar. Se você está passando na sua vida um período que diz respeito à sexta-feira, não se esqueça, o domingo vem aí. Shalom, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Louvor, adoração, estudos, encontro pastoral, oração e ensinamentos. De segunda a sexta às 13 horas em nosso canal no YouTube. Acompanhe e seja edificado. Encontro Pastoral, um programa da 4ª Igreja Presbiteriana em Garanhuns.